Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar recebendo vocês em mais uma palestra da Casa União Espírita Maria Eulalia. Hoje teremos a nossa palestra, nosso irmão Benedito Penazo, com o tema Somos Fiéis a Deus? Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos para mais esta noite de reflexão. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus nos guarde a cada um na sua paz e que os nossos benfeitores espirituais possam nos iluminar, nos amparar, nos consolar e nos confortar a cada um diante das suas necessidades. Queridos irmãos, na semana passada, nosso irmão Lindomar falou de ser pai. Achei muito interessante e hoje nós também vamos abordar um tema muito interessante. Só que nós hoje mentalizaremos o nosso Pai maior, o nosso Pai de todos, o nosso Deus maravilhosamente criador de tudo e de todos. E então, partindo deste ponto, nós nos questionamos, somos realmente fiéis a Deus? Quando nós somos fiéis a Deus? Então, hoje as nossas reflexões, elas vão ser mais ou menos direcionadas nesse sentido de nós refletirmos quando nós realmente somos fiéis a Deus. E o interessante é que eu encontrei no livro Boa Nova, de Chico Xavier e Humberto de Campos, a lição de número 6, que fala da fidelidade a Deus. Eu achei muito interessante, gostei muito da forma como foi escrito, porque o assunto ele foi colocado de uma forma muito grandiosa. Então eu vou assim pedir para que todos façam uma viagem no tempo e que nós possamos viajar lá para Cafarnaum, onde Jesus naquela tarde reunia-se com os discípulos. E Jesus, ele sempre reunia as pessoas para que ele pudesse fazer as suas explanações. Então tinha um momento em que Jesus estava falando com a turba, falava com a multidão. Depois, ele se reunia com os discípulos. Por quê? A mensagem que ele queria trazer para os discípulos era particular, era muito instrutiva, era muito rica de símbolos e de mensagens próprias para cada um, porque cada um tinha uma missão e cada um tinha que ser preparado de forma bem individual. Então, esta fala que nós vamos hoje nos reportar, nessa lição de número 6 do livro Fonte Viva, que fala da fidelidade a Deus, Jesus, numa fala anterior, numa reunião anterior com os discípulos, ele tinha colocado a todos os discípulos todas as dificuldades que eles iriam enfrentar na missão que lhe estava reservada para divulgarem a Boa Nova. Que coisa interessante. Os discípulos, naquela época, quando ouviam as pregações de Jesus, eles também ficavam com muitas dúvidas. Eles ficavam preocupados com a responsabilidade que eles teriam no momento em que eles saíssem para fazer a divulgação da Boa Nova, trazer a mensagem de Jesus. E então, ficava na mente daquelas pessoas que estavam acompanhando os ensinamentos de Jesus, se eles realmente iam conseguir, né, aquela tarefa tão especial. E Jesus, quando se reuniu com eles naquela tarde, Jesus percebeu, naquela comunidade fraterna, que se esboçava um leve movimento de incompreensão. Aí vem aquela pergunta, pois a Boa Nova reclamaria tamanho sacrifício? Esse era o movimento mental que estava acontecendo com os discípulos. E Jesus, como ele conseguia ler o íntimo de cada um naquela época, ele percebeu que tinha essas dúvidas. E nós hoje que estamos aqui fazendo o estudo do nosso Evangelho, às vezes nós nos deparamos com situações assim interrogativas também. Será que eu vou dar conta de fazer tudo isso que o Evangelho está pedindo? Eu tenho, meu Deus, tantas imperfeições, eu tenho tanta dificuldade, são tantos obstáculos para eu superar. Como que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para que eu consiga realmente êxito
pelo menos em alguma parte do conteúdo que Jesus está trazendo para nós. Então, é muito comum nós encontrarmos essas dúvidas na nossa cabeça quanto essa possibilidade de nós termos sucesso em entender aquilo que Jesus está trazendo e transferir isso para a nossa prática, para o nosso dia a dia, para a nossa convivência diária, para a nossa família, no nosso trabalho, no nosso grupo social, no nosso grupo de estudo, né? Então, Jesus, que sondava o íntimo dos seus companheiros diletos, estava reunido com eles naquela tarde, depois que a multidão já tinha ido embora. E já tinha se passado algumas horas depois do pôr do sol. Então, Jesus interrogou vivamente, provocando a manifestação dos pensamentos e das dúvidas mais íntimas que os discípulos tinham. Então, esse provocar vivamente, nós precisamos entender como procurar buscar uma situação onde os discípulos eles iam falar sobre o que eles estavam sentindo, o que eles estavam pensando, o que os deixava preocupados, onde estava doendo. Então, era uma forma carinhosa que Jesus tinha de fazer essa provocação para que os discípulos pudessem falar. E aí eles falaram, eles pensaram, e após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. Agora nós vamos ver como que Jesus estava falando com os discípulos naquela hora. E aí vamos nos sentir envolvidos naquele ambiente e vamos nos permitir que Jesus fale conosco dessa mesma forma, para que a gente possa realmente compreender como é que nós estamos nesse processo de assimilação do conteúdo do Evangelho, daquilo que nós estamos, como nós estamos trabalhando com esse conteúdo dentro do nosso coração, o que nós já conseguimos modificar, o que nós já conseguimos mudar, a forma como nós resolvemos os nossos problemas no dia a dia, o quanto o Evangelho já está sendo utilizado na nossa fala, no nosso sentimento, no nosso pensamento, nas nossas ideias. Então, Jesus colocou para os discípulos assim, olha, na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. E aí eu pergunto para vocês, o que é ser fiel? Então, ser fiel é fazer um juramento íntimo de estar sempre com Ele, com Deus. Farei sempre a sua vontade. Jamais irei fugir do meu compromisso contigo. Nossa aliança nunca será rompida. A aliança, na verdade, ela simboliza um compromisso, um símbolo de compromisso. Estamos juntos. Não trair a Deus significa nunca fazer algo que não esteja de comum acordo com a sua lei de amor. Então, como eu posso me unir à causa de Deus se eu não sou fiel a Ele? Se durante o dia meus pensamentos, minhas ações não são fiéis a Deus, eu não estou na causa divina. Por quê? Estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Jesus continua colocando para os discípulos, e ele diz assim, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança íntegra e recíproca, e aí a gente pensa, né? Qual o filho e o pai que não desejam esse respeito, essa confiança um com o outro? Jesus faz uma outra colocação. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Olha que colocação bonita. Duvidar da felicidade de Deus para conosco é achar que Deus nos abandonou. Porque se Deus estivesse comigo, isso não teria acontecido, dizem algumas pessoas. Eu não estaria passando por isso, diriam outras. Não podemos duvidar da fidelidade de Deus para conosco, jamais. Por quê? O pai que ama não faz todos os desejos que o filho quer, não atende todas as suas vontades e seus desejos. Ele, às vezes, nos adverte. Diz para nós assim, filho, agora não.
agora não é hora. Agora você vai ter que esperar um pouquinho. Nós vamos passar por dores físicas, por dores morais, por dores espirituais, emocionais. Tem hora que Deus fala conosco, nós vamos chorar, nós vamos espernear, nós vamos até gritar. Mas isso tudo é para o nosso crescimento. Por quê? Deus nos ama muito, mas Ele nos ama do jeito dele, não do nosso jeito. Jesus continua falando com os discípulos. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. Gente, paremos para pensar. Nós não tínhamos nem consciência de que éramos espíritos imortais e Deus já nos amava imensamente. E aí continua Jesus. E acaso poderemos desenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos? O fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Olha que colocação que Jesus faz para os discípulos para eles pensarem. E nós vamos refletir agora nesse conteúdo que Jesus falou para os discípulos. Por quê? Se nós somos tão amados, somos tão amparados, tão socorridos, tão protegidos, nós vamos desdenhar amar quem tanto nos ama? Sermos distraídos ao ponto de não retribuir esse amor? Seria um ato de traição, traindo suas leis e seus mandamentos. Devemos nos lembrar que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, pensemos melhor na maneira que estamos conduzindo nossa vida. O que estamos fazendo com os ensinamentos que os nossos benfeitores espirituais estão nos oferecendo através dos livros, das mensagens escritas, faladas? Hoje, com o grau de entendimento que nós possuímos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se nós não soubéssemos, nós não faríamos escondido. E se eu sei que está errado, é porque não está de comum acordo com a minha consciência. Isso é traição. Isso é não se submeter a uma lei que está gravada aqui dentro e que está toda hora dizendo para mim assim: pensa melhor no que você está fazendo, isso não está certo, isso está errado. É nossa consciência nos avisando. Nossa consciência, ela é sutil conosco. Ela traz lembretes de formas bem delicadas. Ela fala, ela às vezes grita, e nós estamos adormecidos, anestesiados nas vicissitudes do mundo material, e não ouvimos o chamado da nossa consciência. Então, aos poucos, vão chegando as dificuldades, os sofrimentos, e tudo isso simboliza o quê? Que nós estamos nos afastando das leis de Deus, que nós estamos sofrendo as consequências por isso, e que nós estamos sendo infiéis. Como os discípulos escutavam aquelas falas de Jesus? Como alguém que estivesse bebendo de uma fonte e aquela sede insaciável, os ensinos do Mestre, Jesus acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhes corresponde. Olha que coisa maravilhosa que ele colocou naquela hora. Tudo na vida tem o preço que lhes corresponde. Vamos parar e pensar um pouquinho agora. Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nos sugerindo as mudanças íntimas, a grande maioria das pessoas acha muito difícil fazer tudo aquilo que Jesus está nos sugerindo. Então, agora, nós vamos observar que tudo tem um preço. Vamos pensar um pouquinho aqui. Para nós adquirirmos o nosso diploma, que nos dá aquela habilitação profissional para nós trabalharmos na área que nós escolhemos investir, o nosso sentimento e o nosso coração. Não tem um preço?
Não serão horas de trabalho, não serão mensalidades que serão pagas durante vários anos. É um investimento que o mundo material cobra. Quer ver outro investimento? Se eu quero ter aquele corpo bonito, sarado, com tudo em forma, tudo do jeito que a estética atual exige, eu tenho que levantar 6 horas da manhã, ir para a academia, fazer aqueles treinos pesados, enfrentar aquelas programações absurdas, treinos intensos, dores depois, restrições alimentares, hora de sono, tudo isso é o preço que o mundo cobra para que nós tenhamos aquele corpo bonito, maravilhoso. E essa lista, se nós formos enumerar ela, ela vai longe, muito longe, muito longe. E aí Jesus vira para os discípulos e diz assim, olha, se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem o imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Olha onde que Jesus foi pedir para os discípulos fazerem as suas reflexões mais íntimas e profundas. Vamos refletir uma coisa aqui agora. O vaidoso sofre ou não sofre? Imagine uma pessoa que, quando olha no espelho, e percebe uma ruga nova no canto lá do rosto. Ele corre ao médico, faz um levantamento de quanto vai custar aquela cirurgia, R$10.000. Ele sai correndo, pega um prestado um pouco aqui, pega um pedaço do 13º, faz uma economia, ajusta de um lado, ajusta do outro, aí ele vai e consegue fazer a cirurgia que ele tanto queria. Fez a cirurgia, ficou legal, tudo bem. Daí um pouco, ele percebe que vai nascendo numa outra parte do corpo dele. E que tudo aquilo acaba sendo totalmente desnecessário, aquela tamanha preocupação e sofrimento. Vamos pensar agora numa outra pessoa que sofre? Aquele que gosta de andar sempre na moda. Pararam para pensar nisso já? O desespero da pessoa que é fascinada pela moda quase ficar doido correndo atrás dos novos lançamentos. Sapatos, quantos pares? Bolsas de cores e tamanhos diferentes. Olha só, paremos para pensar. Como está o nosso guarda-roupa? Como estamos lidando com isso? E o avarento? Pensemos no avarento. Quantos amigos não perdem por medo que tomem emprestado o seu tesouro? Pensa. Quantas amizades ele perde com receio de que alguém vai tomar emprestado uma quantia e depois ele não vai pagar. Ele economiza, às vezes, até o necessário para ter mais dinheiro. Evita comprar as coisas que ele mais precisa para ter mais dinheiro. Nós precisamos parar e pensar uma coisa, nada cai pronto e acabado no nosso colo. Tudo que nós precisamos na nossa existência material, nós vamos ter que fazer o sacrifício, nós vamos ter que fazer o esforço, nós vamos ter que pagar o preço que esse mundo cobra e exige. Nesse momento, Jesus observa o comportamento dos discípulos. Jesus, rodeado pelos discípulos, reconheceu que, diante de suas perguntas cariciosas, haviam transformado a sua atitude mental, como que iluminados por um súbito clarão. Olha que legal. E aí, Jesus, como deixava os discípulos à vontade, que ele conversava com eles, imagine uma reunião com Jesus, como que deve ser. Oh, meu Deus do céu. O jeito que ele fala, a maneira como ele aborda, como ele considera, as palavras que ele usa. E aí, timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. A pessoa perdeu a saúde
por sentir prazeres que são, na verdade, condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, havia se tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. E aí vem Pedro, daquele jeito tão simplão dele, diz assim: mestre, recordo do caso de um pescador da minha intimidade que sucumbiu tragicamente por efeito de sua destemida ambição. O pescador morreu porque era ambicioso, não estava satisfeito com o que ele queria mais, acabou morrendo. Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou, porque Jesus chegou à conclusão de que eles tinham assimilado a linha de raciocínio que Jesus estava colocando para eles pensarem. Jesus fez a colocação de forma amorosa. Não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Oh, meu Deus do céu, eu imagino Jesus falando assim comigo. Eu ia falar para ele assim: mestre, estou contigo e não abro. Nós estamos usufruindo agora de todas as dádivas da terceira revelação. Pensemos, todas as obras de Kardec, as obras de Leon Denis, as obras de Joana de Ângeles, as obras de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, e tantos outros abnegados mentores e benfeitores que nos presenteiam com todas as informações que o plano espiritual permite que nós possamos receber. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Para vocês, não, para nós, né? Porque eu também estou nessa panela. Quantas obras dessas nós selecionamos para estudar durante a semana? Fora aqueles que têm um horário reservado de estudo, que fazem parte de um grupo de estudo na sua casa espírita. Quanto tempo nós estamos investindo no conhecimento, esse conhecimento que é imperecível? E agora nós podemos parar e pensar o seguinte: quanto tempo eu estou gastando para atender os sinais dos meus amigos que me chamam nos grupos sociais? Quanto tempo eu gasto para me preparar por uma prova de concurso? Quanto tempo eu gasto para me preparar para uma seleção dentro do meu trabalho, para alcançar um patamar mais elevado, para ganhar um posto mais alto, quem sabe a minha remuneração melhora? A questão não é se qualificar para esse trabalho material que nós estamos fazendo. Todos nós temos esse direito, sim. Precisamos disso. Precisamos melhorar, precisamos nos qualificar melhor, precisamos estarmos melhores preparados para tudo, para todos. Mas o convite de Jesus que ele nos faz neste momento é: quanto nós estamos investindo por dia de conhecimento que levaremos para a vida eterna? Quanto? E aí eu vou só dar uma dica para aqueles que não começaram ainda a estudar a doutrina espírita ou ainda não se preocuparam em aprofundar dentro do seu estudo filosófico da religião que você escolheu. Não importa se é espírita, se é católico, se é protestante, se é adventista, se é budista, se é paraquedista, não importa. O que importa é você se lembrar disso que eu vou dizer agora. Por mais difícil que seja o entendimento do assunto ora abordado, quando passarmos para o plano espiritual, a nossa casa verdadeira, o nosso mundo existencial real,
tudo será compreendido de forma muito mais fácil e com muita clareza. Por quê? O que foi estudado aqui será lembrado depois, porque vai ficar gravado na nossa consciência. Isso nós vamos levar conosco, ninguém mais vai tirar. Você pode dizer assim, mas eu vou estudar o livro dos Espíritos. Aquele livro tem 1019 questões. Eu não vou lembrar de tudo, não vou conseguir fazer tudo aquilo, não tem importância. Se você estudou o livro dos Espíritos, aquele conteúdo vai estar gravado na sua consciência. Ora mais, ora menos, hora que você menos espera, surge na sua memória aquilo que você precisa. Um fato interessante. Evangelizadoras trabalhavam com grupos de crianças numa casa espírita. E numa das tardes das aulas de evangelização, quem trabalha com evangelização em casas espíritas, ou quem tem afinidade, quem tem harmonização e trabalha com criança, ouça o relato que eu vou estar fazendo agora. Nesta casa espírita estava tendo aula de evangelização e as professoras estavam falando para as crianças, na época, de idades variadas, tá? Sobre o perispírito. Sobre o perispírito. Contavam histórias, envolviam as crianças de forma mental para que eles pudessem aproveitar ao máximo sobre o entendimento do perispírito. Depois dessas aulas de evangelização, algumas pessoas da casa espírita começaram a questionar com as professoras: mas vocês estão falando de perispírito para essas crianças, vocês não vão entender nada disso. Se para mim, que sou adulto, é difícil de entender, como é que essas crianças vão aproveitar alguma coisa sobre o perispírito? E as professoras não se importaram com a censura, nem com a fala, continuaram trabalhando. Olha como Deus é perfeito. Passaram-se alguns meses, uma das crianças sofre um acidente de carro com a família e desencarna. Desencarna. No plano espiritual, ela é recebida, ela é amparada, é assistida, é acolhida. Passaram-se algum tempo, ela manifesta numa reunião mediúnica na casa e diz assim: tio, para o orientador que estava conversando com o médium, posso pedir um favor para o senhor? Ele diz: pode. Diz para a tia que agora eu entendo tudinho sobre o perispírito que ela tinha falado naquela aula, tá bom? Diz para a tia que agora eu estou entendendo tudinho que ela falou sobre o perispírito. Então, queridos irmãos, não fiquemos preocupados se nós estamos entendendo tudo ou não. O que importa é o nosso coração, é o nosso sentimento. Se a fala de Jesus tocou seu coração, se a fala de Jesus conseguiu fazer você modificar a maneira como você está lidando com seu sentimento durante o dia, isso já faz uma grande diferença. Então, olha só. Quando o mundo nos pedir, para fazermos o mal, ou para fazermos alguma coisa que não está de acordo com a nossa consciência, pensemos na aliança, na fidelidade, pensemos no juramento que nós fizemos a Deus. Eu não vou fazer isso porque o mundo está me pedindo. Eu vou fazer o que Deus sugere que eu faça. Eu fiz uma aliança com Ele. Eu sou filho de Deus. Devo reconhecer que isso é melhor para mim. Se for para eu pagar o tributo, que eu pague o tributo para o bem e não para o mal. Jesus continua na fala amorosa e bem próxima com os discípulos. E diz assim para eles: trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando o Pai está trabalhando por nós? Olha que pergunta que Jesus faz para os discípulos. E aí nós começamos a pensar, né? Nós não fazemos a menor ideia de quanto tempo Deus trabalha por nós. Nós temos uma certeza. Fomos recentemente contratados, convidados para trabalhar na seara de Jesus.
E nós não devemos nos esquecer do nosso compromisso, que nós assumimos em trazer, em divulgar, em falar da Boa Nova. Faz parte do nosso compromisso reencarnatório. Trabalhar para ajudar Jesus a implantar o reino de Deus no coração dos homens, com nossas boas atitudes, com nossos bons pensamentos, administrando nossos sentimentos de forma grandiosa, voltada para o bem da humanidade. As interrogativas pairavam no espaço, sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Então, eu acho que nesse momento é aquele ponto assim, né? Jesus fala, tudo fica de boca aberta, olhando para ele, pensando. E aqui cabe uma colocação interessante, sabe por quê? Todas as vezes que nós assistimos a uma explanação, uma conferência, uma palestra, quando nós lemos um livro, sempre, o nosso coração vai ser tocado por algo que nós mais necessitamos. Uma palavra fica gravada, uma frase, uma mensagem, uma parábola. Tudo isso fica gravado no nosso pensamento, para que a gente possa usufruir depois. E cada mensagem dessa toca o nosso coração de acordo com a nossa necessidade. É isso que nos envolve, é isso que nos faz crescermos, nos enriquece cada dia mais. Aí imagina o grupo de apóstolos, né? Enquanto os companheiros meditavam no que Jesus disse, Tiago lhes dirigiu nesses termos: Mestre, tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. Irmãos, é muito comum acharmos que na vida, quando os negócios estão indo muito bem, tudo está como eu gostaria, tenho um bom emprego, saúde perfeita, família feliz. Quando eu estou nessa fase, Deus está me amando muito. E se eu atravesso uma fase difícil? Sem trabalho, sem dinheiro, sem amigos, saúde precária. Então Deus se afastou de mim? Deus me abandonou? Deus não me ama nessa hora? Pensemos. Isso não corresponde com a verdade. Sabemos que Deus nunca abandona seus filhos. Nós é que nos afastamos da sua amorosa vibração. Nós é que não sabemos fazer a leitura dos acontecimentos do nosso dia a dia. Precisamos aprender que quando tudo está fácil, as coisas estão sempre iguais, nada acontece de novo, não estou precisando fazer nenhum sacrifício, não estou precisando fazer nenhum esforço, a vida está sinalizando o que para mim? Desconfia, presta atenção. Quando não está acontecendo nada na minha vida, é hora de eu fazer alguma coisa. Então, quando estamos com saúde, estamos empregados, estamos bem, tenho tempo disponível, devo me organizar para investir o meu aprimoramento moral. Devo investir para o meu crescimento espiritual. E quem é o meu instrumento para esse burilamento, para esse trabalho? O próximo. Alguém não tem um próximo aí?
Alguém está sozinho? Eu tenho certeza que nós sempre temos alguém do nosso lado que precisa da nossa atenção e do nosso cuidado. Então, o próximo é o nosso instrumento. E aí vem aquela fala, né? Nós não viemos aqui para passar férias. Nós viemos aqui para trabalhar. Para trabalhar. Então, é hora de trabalhar. Nós não precisamos esperar chegarmos ao extremo do sofrimento para mudar. Jesus, quando estava com os discípulos, disse tudo o que ia acontecer, e aconteceu. Aqui me faz lembrar uma passagem. Eu estava ouvindo uma palestra e o palestrante falou dessa questão do extremo sofrimento. E aí ele fez uma questão assim, gente, por favor, não deixa chegar ao extremo do sofrimento, porque senão nós vamos nos colocar numa situação, sabe igual a quem? Igual aquelas ovelhas que ficam desgarradas do rebanho. Por quê? Quando a ovelha desgarra do rebanho, o que o pastor faz? O pastor vai e chama as ovelhas de volta para o rebanho. Mas as ovelhas que não vêm, o que ele manda? O que ele faz? Manda o cachorro ir buscar. Todo pastor tem um cão pastoreiro. E todo cão pastoreiro traz as ovelhas desgarradas para o rebanho, de que forma? Dando mordida, procurando fazer com que ela volte ao rebanho. Então, não vamos esperar ser trazidos de volta para o nosso meio de crescimento espiritual, esperando passarmos por esse sofrimento extremo. Né? Então, Jesus, quando estava com os discípulos, disse tudo o que ia acontecer e aconteceu. Jesus não está pedindo para a gente fazer aquilo que ele pediu para os discípulos fazerem naquela época. Jesus pede para que nós aprimoremos o nosso sentimento, para sermos mais humanos. Ele pede para termos mais coragem de enfrentar as nossas paixões e que tenhamos força para resolver os nossos conflitos internos. Esses conflitos que nos acompanham há quantas encarnações? Nós estamos desencarnando, reencarnando, quantas vezes para resolver os mesmos conflitos? Então é hora de nós pararmos para pensar que, se não nos fidelizarmos a Deus nas nossas atitudes, no nosso pensamento, vai ser difícil a gente conseguir superar. Mas Deus confia em nós. Deus confia em nós plenamente. Então, Jesus está pedindo apenas para que nós possamos resolver esses conflitos internos que nos acompanham há muito tempo. Fazendo isso, nós já estaremos contribuindo para um mundo melhor. E aí, a gente tem aquela fala do Tiago, né, que estava falando do amigo dele lá de Corazim. Aí a voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E aí Jesus aproveitou a hora para uma semeadura divina e exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e triunfo. Olha a colocação que Jesus faz. Nem todos os crentes entendem a proteção do céu. O que é que nós precisamos entender por essa proteção dos céus? Deus utiliza de recursos para me proteger que eu desconheço. Na maioria das vezes, não aceito e não entendo. Quantas pessoas são surpreendidas quando, em determinado momento de sua vida, surpreende-se com uma súbita queda e o coloca em uma cama por um determinado tempo. E, às vezes, até numa cadeira de rodas.
Isso que aconteceu para Deus é uma forma de proteger-nos. Eu preciso pensar que, como Deus me ama de forma absoluta, Ele tem maneiras de me proteger que eu ainda não conhecia. Paremos para pensar quando nós estamos vivendo uma fase muito gloriosa na nossa vida, estamos com bastante fartura, com bastante dinheiro, de repente eu perco tudo, fico pobre. Volto de novo àquela vida de pobreza. Como é que eu vou me sentir? Como é que eu vou reagir diante de todas as tribulações do dia a dia numa outra situação diferente daquela que eu tinha? Imaginemos agora uma situação em que eu sofra alguma coisa e perca a visão. Já imaginou? Que o dia pode você perder a visão? Você acorda, não vê mais nada? Para e pensa. Algumas pessoas que não têm o entendimento da grandiosidade do amor de Deus vai se revoltar, vai achar que Deus não me ama, que Deus não quer o melhor para mim, porque se ele estivesse fazendo as coisas boas para mim, ele não ia me deixar desse jeito. Só que eu não posso me esquecer de uma coisa. Eu estava, antes de passar por essa situação, tão longe da sintonia afetiva, amorosa, fluídica, energética de Deus, que se eu continuasse nesse caminho, eu iria comprometer a minha existência. Então, para evitar que eu faça coisas piores e comprometa a minha existência, Deus me protege, me deixando nessa situação. Algumas pessoas não aceitam, algumas pessoas não entendem, algumas pessoas não acreditam que funciona dessa forma. Mas eu devo dizer a vocês que, por Deus nos amar de forma absoluta e por Ele ser extremamente justo e bom, é assim que Ele nos conduz. Nós é que precisamos começar a entender a leitura que Ele está fazendo. Aí Jesus continua de forma amorosa, conversando com os discípulos, e diz assim: nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Gente, olha que colocação que Jesus está fazendo. Seguir-lhes o roteiro. Isto significa que Deus tem um roteiro traçado para cada um de nós. Porque Deus nos conhece antes de nós nos sentirmos espíritos imortais. Deus já nos conhecia e nos conhece. Então, aceitar todos os acontecimentos que nos envolvem tem a vontade de Deus. Devo compreender que, às vezes, entramos em conflito. Por quê? Minha vontade quer que eu faça determinada coisa, mas a vontade de Deus quer que eu faça outra, e me leva a fazer outra bem diferente daquela. Saber que, no atual estágio evolutivo em que me encontro, eu não faço sempre as melhores escolhas, e por não saber o que é melhor para mim, ele interfere. Só a título de ilustração agora. Ó. Quando nós assistimos a uma apresentação de balé, nós achamos lindo e maravilhoso aqueles movimentos, aquele grupo de dançarinas no palco, movimentos leves, posturas graciosas, giros nas pontas dos pés, tudo harmônico, tudo sincronizado. Mas nós não fazemos a menor ideia de quanto tempo aquela atleta teve de sacrificar-se para chegar àquele nível. Se nós formos ver os seus pés, alguém conhece os pés de uma bailarina? Não conhece? Vocês não fazem ideia de quantas bolhas, de quantos calos elas carregam guardadas. Olha só que coisa legal. Pensemos então nisso. Você conhece, né, Cleide? Vamos pensar agora em todos os atletas de elite. Treinam anos e anos e anos e anos a fio, horas, na chuva, no sol,
no frio, em alta temperatura, altitudes elevadas, anos e anos de treino ali para no dia da competição realizar uma prova que não dura nem 10 segundos. Imagina o esforço e o sacrifício que esse atleta faz. Nós só vamos conseguir agir de forma espontânea, fazemos um movimento natural de fidelidade a Deus quando começarmos a nos exercitar. Estamos no momento existencial de fazermos todos os dias o que é agradável a Deus e não o que é agradável a nós. Nosso primeiro movimento ainda é de imposição, porque estou acostumado a fazer do meu jeito. Mas tomei a decisão de fazer do jeito que é agradável a Deus. E começo a fazer esse esforço. No início, é difícil, mas depois de superada essa fase de adaptação, todos os nossos movimentos de fidelidade a Deus passam a fazer parte da nossa natureza íntima. Esse é o segredo. Quando estivermos fazendo todo esse movimento sem pensarmos no que estamos fazendo, podemos compreender, então, a fala do apóstolo Paulo, quando ele dizia: não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Pararam para pensar já? Que naquela grandiosa transformação de Paulo, ele se entregou tanto à fidelidade a Deus, que ele fazia aquilo de forma sem pensar. Ele fazia aquilo de forma automática, de forma natural, de forma espontânea. E é essa a diferença. Essa a diferença. Por isso, nossa jornada de fidelidade a Deus não será fácil, mas com certeza será muito gratificante quando estivermos fazendo de forma espontânea as vontades de Deus, ao invés de fazermos as nossas vontades. Agora tem uma colocação aqui que é de um benfeitor que eu acabei colhendo do livro Paz e Renovação, na lição de número 23, que ele também fala na lição dele, o irmão Batuíra, fala da fidelidade a Deus. E aí ele faz um fechamento na lição dele, dizendo assim, olha, saibamos conservar a fidelidade a Deus como quem eleva ininterruptamente a luz nas trevas, pois que em muitos lances da vida precisamos muito mais de lealdade no espírito do que pão para o corpo. Para que semelhante vitória nos coroe o caminho, tantas vezes solitário e espinhoso, o segredo é suportar e o lema é servir. Não devemos pensar, então, em um Deus que nos concede tudo, mas no Pai que nos educa. Não no Deus que recompensa, mas no Pai que aperfeiçoa. Daí, segue que a nossa batalha de redenção tem de ser perseverante e sem trégua, para que nós tenhamos êxito e sucesso na nossa conquista dessa sintonia de fidelidade com Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, eu gostaria de agradecer muitíssimo a paciência, a tolerância de vocês. Eu achei esse conteúdo assim tão lindo quando eu comecei a estudá-lo, comecei a lê-lo. Eu achei que seria oportuno, diante de todas essas situações conflituosas que nós estamos vivendo com relação a toda essa situação mundial. Mas cabe a cada um de nós agora agasalharmos isso no nosso coração e no nosso sentimento, para que a gente possa nos sentir acolhidos, né, por esse amor imenso que Deus tem para conosco. Tá certo? Eu quero agradecer de todo o coração pela participação de vocês, por vocês estarem sintonizados
nesse momento de reunião especial que a nossa Casa Espírita oferece a cada um de vocês que estão nessa sintonia. Olha, vocês não fazem ideia o quanto o nosso coração transborda de alegria por alguém que está no Rio de Janeiro, de repente alguém no interior de São Paulo, de repente alguém em Rondônia, alguém em Tocantins, alguém no Amazonas, alguém fora do Brasil, e alguém até que está no plano espiritual, que eu tenho certeza que também se sintonizam, porque somos espíritos imortais, somos todos necessitados dessa fidelidade com Deus. Então, queridos irmãos, agora nós vamos nos preparar emocionalmente, mentalmente, para a nossa prece final. Neste momento em que eu estarei fazendo a prece, busquemos uma sintonia de pensamento e de sentimento com o nosso anjo de guarda, com Jesus, com os benfeitores da Casa Espírita, que cada um de nós participa, daqueles seres que você confia plenamente, que possa te amparar, que possa te auxiliar. Nós fluidicamente estaremos energizados pelos nossos benfeitores, pelo nosso anjo de guarda, porque a equipe de trabalhadores do plano espiritual é gigantesca, é gigantesca. Então nós precisamos compreender assim, olha, se eu estou na sintonia com Jesus, ele vai enviar um benfeitor para me ajudar. Ele vai enviar. Então agora eu peço a todos que fechemos os nossos olhos, busquemos a sintonia com o nosso Pai Maior, busquemos essa conexão com os benfeitores espirituais que nos amparam, nos auxilia. Pediremos a Deus que nos guarde nas suas bênçãos, na sua paz, no seu amor, que cada pessoa que desencarnou por esse processo da pandemia possa ser acolhido por os braços amorosos desses benfeitores no plano espiritual, que possam ser consolados e confortados. Por todos os nossos parentes, nossos amigos, nossos companheiros que estão em hospitais, não só com essa pandemia, mas com outras doenças que são comuns em todos os nossos irmãos, por estarem hospitalizados. Que os trabalhadores do plano espiritual maior possam acolher a todos, consolar e confortar. Que todos os nossos irmãos que estão em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, possam também ser tocados amorosamente por Deus, por Jesus. Senhor, com a bênção da tua luz, conheço a carga das imperfeições que carrego. Entretanto, com o amparo de tua bondade, sou agora o que sou. Ainda assim, Senhor, rogo-te que não me deixes entregue aos meus próprios caprichos. Guia-me, por misericórdia, em tua vontade e sabedoria, para que eu venha a ser o que queres que eu seja. Deus seja louvado. Que assim seja. Muito obrigado a todos, muita paz no coração, que Jesus nos ampare, nos auxilie agora e sempre, que assim seja. Muita gratidão.